passo, conquistando seu espaço, ele faz o seu trabalho. Estagiário, caminhando passo a passo, não tem essa de cansaço, é o coringa do baralho. Iniciando a minha apresentação, boa tarde a todos, né? Eu vou apresentar uma estágio que eu fiz na Projeflash em energia solar. Então, falando um pouquinho sobre a Projeflash, né? Hoje ela é referência aqui na cidade de Tupã, de energia solar. Ela também trabalha com projeto e consultoria de energia elétrica, então, ela faz projetos de padrão de entrada, projetos elétricos para condomínios, apartamentos, casas, enfim. E é desde o projeto até a execução, então não é só a parte técnica, né, a parte prática também, eles tiram o projeto do papel. Falando um pouquinho de como que eu conheci a empresa, primeiro que quem acabou indicando, assim, foi o professor Eduardo, né, ele acabou divulgando para a Unesp, né, e consequentemente para mim, e aí eu fiz uma entrevista que foi mais, assim, uma conversa, né, num dia de manhã e num dia à tarde, assim, eu já tive a resposta que a gente iria iniciar esse estágio, e eu estava bem empolgada, assim, que seria meu primeiro estágio, né, no caso. E aí, para iniciar esse estágio, né, a empresa me deu um curso de fundamentos, né, de energia solar fotovoltaica. É um curso básico, assim, para quem trabalha na área, né, e para quem quer desenvolver mais também, porque é um curso básico, mas bem aprofundado. Então, a gente sabe, né, que hoje em dia a energia solar, né, é uma fonte renovável, limpa, né, obtida a partir das radiações solares, né, que é isso que faz gerar a eletricidade, baseada no conceito fotoelétrico, através de alguns materiais que são capazes de absorver os fótons, né, porque pensando na energia solar, não é exatamente o calor do sol, é os fótons, e é isso que tinha muitos clientes que tinham essa dúvida, né, em dias nublados, então a gente não vai produzir energia, e não é que não produz. Por mais que está nublado, há fóton de luz sendo emitido do Sol para a Terra, porque o nosso continente não é um continente como, por exemplo, os que estão nos extremos, né, que não recebem, em alguns períodos do ano, não recebem do solar. Então, por mais que está nublado, assim, então a gente ainda produz, por mais fechado que o tempo esteja. E aí, através dessas partículas, né, os fótons, né, elas geram a corrente elétrica. É aqui que eu entro, né, como a empresa tinha duas bifurcações, que era a parte de energia elétrica, projetos elétricos, e tinha a parte de energia fotovoltaica. Então, é aqui que eu entro, que é a execução do projeto, homologação, a execução e ativação do sistema. Então, basicamente, a gente sabe que o Brasil, né, tem grande potencial para poder gerar a energia solar, e aí fazendo parte de um país com uma alta incidência solar, tanto é que, assim, é nítido, né, tanto é que a gente está entre o quinto país que mais produz energia solar, mas ainda isso é um valor muito baixo, pensando no tamanho do território, né, brasileiro, porque por mais que é o quinto país que mais produz, ainda temos muito que melhorar esse mercado. E também através dessa utilização, né, de energia solar para poder gerar a energia elétrica e ser muito mais explorada e muito mais estudada, né? Como a gente vê na imagem, o Sol, né, ele induz as partículas, ele solta as partículas de fótons, e os fótons batem nas placas fotovoltaicas. Os módulos, eles absorvem, né, por conta por conta da sua superfície, que ela é de silício, então ela absorve esses fótons, gerando uma corrente elétrica. Essa corrente que ela é gerada, ela é corrente contínua. Então, ele passa pelo inversor, que é aqui nesse quadradinho, e aí onde que ela transforma de corrente contínua para corrente alternada. E aqui a gente consegue ver que é alimentada a casa, né? Então, é alimentada toda a casa com essa energia produzida. Então, quanto mais painéis tem dentro no telhado mesmo, né?
mais produz, né? Então, é um pouco proporcional. As células, elas são feitas de silícios, né, como eu falei, por serem semicondutoras, elas são construídas uma camada positiva e uma camada negativa, e aí elas juntas criam esse campo elétrico, aparecendo mesmo com uma bateria, né, que é exatamente assim que funciona. E aí, como eu falei, o inversor também, ele muda, né, a corrente contínua para a corrente alternada, então por isso que é muito importante, e assim, o inversor é o cérebro do sistema, né, basicamente, porque é ele que também, além de mudar, né, o modelo da eletricidade para a corrente contínua para a corrente alternada, ele também acaba protegendo o sistema como um todo, de curtos, ou qualquer coisa que possa vir a acontecer. E aqui inicia, né, então, para fazer esse projeto, né, a gente pega a conta de energia dos clientes, assim, e foca no quilowatt-hora mês. Não, geralmente as pessoas até confundem e falam, né, eu pago tanto de energia, R$ 400, 500, e na verdade não é pelo valor que a gente olha, porque o valor acaba variando também, porque tem aquelas taxas de bandeira vermelha, amarela ou verde, e não é muito pelo valor, sim pelo quilowatt-horas consumido. Então, a gente pega o quilowatt-hora e passa para o sistema, que é o Solar Market. O Solar Market é quem dimensiona o projeto para a gente. Hoje em dia, todo mundo que trabalha com energia solar, trabalha com o Solar Market, porque antigamente era feito à mão esse dimensionamento, né? Então, eram vários cálculos para dimensionar e saber quantas placas, qual que é a quantidade de... a potência do inversor. Então, antigamente, né, aí com essa evolução acabou melhorando e esse software acaba ajudando muito a gente e facilitando também, né? Também a gente usava o Pipedrive e o Pipefy como controle financeiro para fazer contratos, enfim. E eu era responsável por fazer a visita técnica. Na verdade, na parte de energia solar, era só eu, praticamente, assim, era eu e a pessoa superior a mim, que era meu patrão. Ele era responsável pela parte de energia elétrica, né? Mas acabava me ajudando assim com a parte de energia fotovoltaica. Então ele me dava um pouco de suporte, mas assim, era 100% eu que acabava fazendo tudo. Então, eu marcava a visita técnica, e eu tinha um pouco dessa, assim, eu tinha um celular profissional e computador profissional, então eu que ia agendando visita técnica com o cliente, marcava as instalações, estava sempre de olho no sistema, então eu que ia fazendo esse acompanhamento. Então, eu marcava a visita técnica para poder analisar o telhado do cliente. Então, a gente ia até, ia até o cliente e subia o drone para ver como que estava o telhado, para saber qual tipo de estrutura comprar, porque tem telhados que, por exemplo, telhado cerâmico é um tipo de estrutura, telhados, enfim, depende da especificação do telhado, cada tipo de telhado era um tipo de estrutura. E a partir disso, né, era feito a homologação. A homologação, ela é a parte burocrática da energia fotovoltaica. Então, não é simplesmente vou colocar umas placas solares, porque é comum ainda isso acontecer, e vou produzir a minha própria energia. Hoje em dia tem bastante legislação para isso, e acontece de ocorrer multas, e até medidas judiciais mesmo para resolver esse problema. Então, é bem comum ainda, né, acontecer isso, mas a homologação é essa parte burocrática que quem resolve, na verdade, a empresa, né, resolve, mas quem faz esse processo é a concessionária junto com a Enel, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, aí a gente tem que atender, né, aquelas regularizações para poder implementar o sistema. E aí a homologação precisa as documentações do cliente, planta, a RT, as listas das pessoas que vão ser beneficiárias, né, das casas que serão beneficiárias, porque tem como você beneficiar com as suas obras alguém que também tenha que estar com a mesma titularidade, em metro do inversor, enfim, todos os dados que precisa para poder executar essa homologação. Então,
a homologação, como eu falei, é feita baseada nas normas técnicas da Enel e nas NBRs das concessionárias. Também era feito as alocações, então, com as fotos do drone, a gente tinha que alocar as placas, né, e no telhado, para saber quantas placas que cabe, enfim, passar para alterar a quantidade a potência do inversor, fazer um diagrama unifilar, que é, basicamente, o diagrama unifilar é tudo que tem no sistema elétrico, então, todo sistema elétrico precisa de um diagrama unifilar. Depois do projeto, era a parte de execução, então, eu era responsável pela agenda das equipes técnicas também. Então, como eu falei, eu sempre estava em contato com o cliente e com as equipes, tinham 2 equipes, né? A que trabalha na região de Tupã e na região de Marília, que aí pega a cidade de Marília para frente, e de Tupã até Marília ou Assis, enfim, a gente era um raio de 150 quilômetros que a gente atendia, então 150 quilômetros de Tupã e 150 quilômetros de Marília. Aí a gente fazia sempre organizava essa agenda das equipes técnicas, né, e depois passava para analisar as aprovações dos projetos, porque a homologação, ela precisa ser aprovada para o projeto estar ok e poder ser executado, ou seja, ir lá, a equipe técnica ir lá e tirar o projeto do papel. Então, após a aprovação, então, a gente tinha esse ok, né, da concessionária de energia elétrica para poder fazer as instalações. Então, no meio desse processo, além de fazer as aprovações, análise de aprovações dos projetos, eu também fazia acompanhamento da instalação. Então, eu ficava assim, se os técnicos precisavam de material, insumo, acabou, cabo, enfim, a gente ficava responsável, no caso eu, né, ficava responsável por ir atrás e levar para essa equipe. Então, eu também estava com o carro da empresa, estava sempre viajando até onde estavam as equipes, né, para poder levar insumos, se caso fosse necessário, e fazer esse acompanhamento também. Após a aprovação, né, e a instalação do projeto, a concessionária, quando eu falo Energisa ou CPFL, ou a CERT também, que tem aqui em Tupã, elas eram responsáveis por trocar um medidor por um medidor bidirecional. O medidor bidirecional, ele conta o quanto a gente entrega para a concessionária de produção e o quanto que a gente consome. Tanto é que, vou só voltar aqui para explicar aqui nessa imagem. Esse é o medidor bidirecional. Então, quando a gente produz mais do que a gente utiliza, as sobras passam por esse medidor. E esse medidor, ele conta quanto quilowatt-hora tem. Aí ele vai acumulando e entrega para a energia. A gente fala que armazena energia elétrica, mas não é que existe um processo de armazenar, só quando é com bateria, que aí é com o sistema off-grid, que não é comum, né, hoje em dia, aqui no Brasil, principalmente. Mas a gente entrega para a concessionária utilizar, e aí a gente pode retornar dela o quanto que a gente entregou. Então, é meio que uma troca mútua. A gente entrega, mas também a gente utiliza e acaba pegando de volta o que a gente produziu. Ou seja, produz durante o dia e armazena também, né? Porque durante o dia produz muito. Então, produz e armazena durante o dia e à noite utiliza. E também, depois do projeto instalado, aprovado e instalado, né, era feita a vistoria. Então, depois de trocar o medidor bidirecional feito pelas concessionárias, a concessionária também fazia essa vistoria, para ver se estava tudo ok. Então, eles iam e supervisionavam. Se estava tudo certo. Estando tudo certo, projeto aprovado. Aí, o que a gente fazia, né, depois desse processo? Ativava o sistema, porque, assim, a concessionária, ela dá um ok, mas, assim, tá tudo certo, mas ainda não está funcionando, porque quem liga somos nós, instaladores, né, assim, a equipe, os responsáveis pela instalação. Então, aí eu me direcionava para o cliente, né, e fazia a ativação do sistema, que era ligar os equipamentos e fazer a configuração. Essa configuração, ela exigia, assim, cada marca de um equipamento tem um tipo de configuração. E, basicamente, assim, é um pouquinho complicado, mas, assim, basicamente acaba tendo no YouTube. Então, a gente pegava, assim, algumas coisas para aprender mesmo no YouTube, porque meu patrão não tinha muito tempo para ficar ensinando.
E acho que foi, assim, acho que o meu maior desafio foi muito isso, assim, eu não tive muito uma base, assim, então meu patrão não tinha muito tempo, então eu ia, assim, caçando, então no YouTube, muita coisa eu aprendi pesquisando na internet mesmo, acabei entrando em contato com algumas pessoas que eu já conhecia que trabalhavam nessa área, para ter um pouquinho mais de conhecimento, para tirar algumas dúvidas mais técnicas, porque como meu patrão acabou abrindo uma outra empresa em Bauru, então ele quase não ficava na empresa aqui. Então, era basicamente eu para resolver tudo. Então, eu acabava pedindo ajuda para quem eu conseguisse mesmo, desde o YouTube até alguém que trabalha na área que eu conheço, assim, eu ia bem a fundo mesmo. Então, eu fui aprendendo a fazer a configuração de todos esses equipamentos, que são de várias marcas, né, e a gente trabalhava com as marcas top 3 do mercado, e que, assim, as que menos dão problema, porque acontece muito, né, de problemas, assim, na área de energia solar, com alguns equipamentos, principalmente. E aí, depois de fazer essa configuração do equipamento, que essa configuração, basicamente, é conectar o equipamento no Wi-Fi da casa, né, da onde está instalado, e depois de conectar o Wi-Fi, conectar no sistema principal, que é um sistema que fica nos Estados Unidos, e aí demora um tempinho, assim, por conta da distância, enfim. Tem um delay, um certo delay para fazer essa configuração de tempo. Então, depois que fizesse essa configuração, começava a contar o quanto que a usina, ou no caso, os módulos, né, como um todo, estavam produzindo. E isso era acompanhado, que por lei, né, na verdade, tem uma lei que a Enel exige que cada pessoa que produz tem que ter acesso a essa produção, né, diária, mensal e anual. E o quanto que isso é convertido em reais. Então, o quanto que você estaria economizando com essa produção. Então, o sistema funcionando, estava tudo certo. Então, basicamente, era essas 3 etapas, né, do meu trabalho. E aqui a correlação com a engenharia de biosistemas, né. A energia fotovoltaica, ela está, né, correlacionada com o curso de engenharia de biosistema, principalmente por se tratar da sustentabilidade, né? Principalmente por desafios inovadores, porque, assim, tem muita coisa nova no mercado, muita coisa interessante, e a engenharia de biosistemas eu vejo que também assim, é uma caixinha de surpresa, né? Cada dia eu vejo que os projetos mesmo que são desenvolvidos aqui na Unesp de Tupã, com os alunos, né, engenheiros de biosistemas, cada dia é uma coisa nova, assim, sempre tem alguma coisa que você não imagina que vai dar certo e dá super certo, que eu vejo que é tipo a inovação mesmo, como um todo, né? A gente tinha algumas matérias, eu fiz algumas matérias, né, que era automação, circuitos elétricos, desenho técnico, principalmente para poder fazer os diagramas, né, unifilares, física, ecologia, a matéria também de energias renováveis, inclusive a professora Lúcia foi a minha orientadora no estágio, principalmente por conta da matéria mesmo de energias renováveis e eficiência energética. Então, eu vejo que a engenharia de biosistema, ela tenta minimizar o impacto, né, ambiental, e também eu vejo que a energia fotovoltaica também tá ali, né, é uma opção de energia renovável que tenta minimizar os impactos, assim, o impacto ambiental, enfim, e voltada para a sustentabilidade também, alinhando com esses objetivos da sustentabilidade. Aqui é uma foto minha com a minha equipe. Nós éramos separadas em área financeira, vendas, comercial, né? E eu de estagiária, no caso, né? Na área de energia solar. E é isso.